Começando mais um Talk Show nessa nova temporada aí, tá ok? Tava com saudade aí? Como é mentiroso, pessoal. Olha só, notícia de hoje, como não poderia ser diferente, é a prisão do ex-presidente Temer. Ele que não quis tomar banho de sol, porque senão uma simples prisão já seria pena de morte aí, né? Cadê essa dia aí, ó? Olhando o ex-presidente Moreira Franco, ele foi preso também. Ele que ficou conhecido aí na Lava Jato como Gato Angorá. Põe a foto aí. É por isso que é o Gato Angorá. Olha só, quero ver agora quantos anos de cadeia eles podem pegar. Se der 1 ano de prisão, pode ser considerado prisão perpétua. É brincadeira, essa dia começou o Talk Show! Olha só, o meu convidado de hoje é um grande comentarista político, ok? Ele está se sobressaindo aí na Rádio Jovem Pan, ok? Dizem que é sósia do Kaká. Uma salva de tiros para Caio Coppola! Oh, prazer ter você aqui, Caio. É uma honra estar aqui com o senhor. Aliás, como que eu posso chamar de presidente? Pode chamar como você quiser, só não me chama de corrupto aí. Ô, Caio, estão dizendo aí, o pessoal, eu já vou começar aqui, a gente já começa criando polêmica aqui. Tá certo. O pessoal tá falando aí que Coppola não é seu nome, pô. O que é isso aí? Então, na verdade, é um pseudônimo, mas é o nome da família da minha mãe. Né? A minha avó, que veio da Itália aí na década de 30, fugindo inclusive do fascismo, se chamava Antonieta Coppola, passou esse nome para minha mãe. Quando a minha mãe casou, ela perdeu o nome de solteira, ficou com o nome do meu pai, e eu fui batizado só com o nome do meu pai. Aí em 2015, eu já comecei a adotar o nome Coppola, porque eu tinha uma banda, a gente cantava em inglês, e eu não achava... Você era vocalista da banda, não? Inacreditavelmente. É nada. Inacreditavelmente. Parece o Dave Grohl, pô. Não parece o Dave Grohl, é? Mas não tenho nem 10% do talento, nem 5% do talento, né? Até por isso acho que a banda não foi pra frente. Mas aí eu comecei desde 2015 a adotar esse sobrenome, mas eu nunca escondi o meu nome real, que é Caio de Arruda Miranda. Isso está no meu perfil do Facebook, é o nome da minha empresa. Tenho o maior orgulho do meu sobrenome. E aí, em 2016, quando a minha avó faleceu, em homenagem a ela, um mês depois que eu tive a ideia, né, de fazer um vlog sobre política no YouTube, eu acabei adotando esse mesmo nome. Né? Mas a ideia toda de falar que Caio Coppola era um nome falso é porque as pessoas elas têm, às vezes, dificuldade de debaterem com a gente ou de contra-argumentarem nas ideias, então elas vão atacar as pessoas, é o caminho mais curto, né, pra Isso você. é os arrombados que você tá falando, né? Os arrombados de que a gente já sabe quem é. Eu falo que são as ratazanas da esgotosfera. É isso aí. O pessoal falou que você tinha vergonha do seu nome. Pois é. Eu vi que você ficou bem bravo lá na Jovem Pan. É que na verdade... Quer dizer, ficou bem bravo. Você subiu meio tom de voz, e o pessoal já falou, esse aí é o máximo de bravo que ele fica. Eu chamei o pessoal tava tirando sarro que na hora de xingar eu chamei os caras de vermes, né? Porra, mas quem que xinga de verme aí, pô? Na verdade, o que me impressionou nessa virulência, primeiro, que foi uma campanha de difamação coordenada, né? Então, num espaço aí de 10 dias, 15 dias, foram mais de 10 vídeos dos principais canais, todos em cima dessa narrativa, de que eu tinha construído um nome falso, um pseudônimo, para enganar o público a respeito do meu passado. O que você fez de tão tenebroso? Cantou umas músicas aí? Exatamente. E aí é engraçado, porque mesmo eu explicando, né, a origem do nome, aí os caras falam, não, mas o nome era o detalhe. Fala, não, o nome era essencial, né? A ideia não era que eu escondi o meu passado com um nome falso? Tá aqui, ó, é tudo mentira. E eu não, graças a Deus, eu não tenho nada a esconder do meu passado. Para tudo tem uma explicação lícita e moral, eu tenho orgulho da minha história. O que me preocupou foi que eu fui tratado como se eu fosse, sei lá, um candidato a um cargo importante, assim. Os caras reviraram a minha vida inteira, postaram foto da minha mãe na internet, colocaram CPF dela na internet. É um bando de arrombado, é o que eu chamo de arrombado. Você chama de verme, eu prefiro chamar de arrombado. Eu acho uma falta de caráter quando você tem que ir atrás da família da pessoa. E isso sim me indignou. Né? Mas como não? Não tem como. Mas enfim, eu acho que
as minhas ideias, elas param de pé e essas sim estão sujeitas aí ao discernimento do público. Eu confio nas pessoas para entenderem que se tem muita gente falando mal ao mesmo tempo, de forma coordenada, inclusive com distorções e mentiras, porque o método é sempre o mesmo. O cara vai pegar uma frase sua, tirar de contexto, uma coisa que você fala em 1 minuto, ele vai fazer um vídeo de 10 minutos sobre aquilo, e tem até, assim, isso são estratégias retóricas famosas, sabe, presidente, que é o seguinte: primeiro, a falácia do espantalho. Você argumenta uma coisa, o cara pega o seu argumento, modifica ele e contra-argumenta com base nessa modificação. Então é como se ele estivesse batendo num espantalho, ele não está batendo no que você falou, mas no que ele interpretou que você falou. Essa é a primeira coisa. A outra é a falácia da evidência suprimida. Você tem, por exemplo, uma tese, você aborda uma série de pontos, ele pinça um e foca naquele. O que convém a ele. Exatamente, no que convém a ele. Então é o que os ingleses chamam de cherry picking, né? Que é você escolher as melhores amoras aí da árvore. Mas enfim, segue o jogo. Eu sou super a favor do debate, da liberdade de expressão, mas o pessoal abusa muito, né? E ir atrás de família. Ô, Caio, eu não entrar nesse tocante ainda não, mas depois dessa sua resposta aí, você deve estar comendo um pessoal aí, né? Porque o cara que sabe conversar, hein? Não. Meia horinha aqui eu já tô meio balançado, heteralmente falando. O senhor tem uma residência aí para me emprestar para eu comer gente? Comer gente. Comer gente aí. Você tá pegando pessoal, tá namorando? Como tá o coraçãozinho, como diria na Rede TV? Eu tô solteiro. Comendo gente pra caralho, filha da puta. Com as narrativas dele, ele... Aqui, ó. A menina aqui. Essa aí sempre vem 3 pão de mel aí pra nós. Você sabe que eu tive o prazer, né, de ser entrevistado pelo Pondé, e a gente estava conversando justamente sobre isso, né, que a esquerda pega mais mulher, né, mas a gente estava debatendo isso, falando assim, o discurso da esquerda, ele traz para si o monopólio da empatia. Então fica um discurso mais bonitinho, focado no sentimento. Mas eu acho que aos poucos a direita vai aprendendo algumas manhas de linguagem e tal, e ficando mais persuasiva. E eu acho que esse é a primeira etapa da sedução, é convencer a pessoa que você é uma pessoa interessante. Quando você vai chavecar a mulher, você vem com os dadozinhos assim, o seu signo. Olha, a moça de Áries. Você dá uma levantada na vida da pessoa antes, não? Não. Aí eu acho que não tem... Aí não é com dados, é com emoção mesmo. É verdade. Ô Caio, você falou que 2016 você começou o blog? Isso, dezembro de 2016, os 2 primeiros vídeos, a inspiração foi porque eu recebi uma corrente de WhatsApp confundindo saída temporária de Natal com indulto de Natal. O que eles têm em comum é que as duas coisas são absurdas, né? Transformam os portões das nossas cadeias em porta giratória. E aí eu fiz um vídeo explicando a diferença. E já o primeiro vídeo teve 100 mil visualizações. Mas você fez o vídeo já querendo entrar no lance político, ou foi uma coisa pontual falando desse absurdo aí? Foi uma coisa pontual, só que aí o sucesso que o vídeo fez acabou me motivando a gravar coisas novas. E eu usava meio como válvula de escape. Eu sempre pegava temas muito polêmicos, né? E eu eu trabalhei, né, na verdade, com marketing político, então ajudando na produção de vídeos e estratégia para caras que queriam entrar na política, especialmente do Partido Novo, que é o único partido que não usa dinheiro público, e por causa disso eu me identifiquei muito com eles. Só que tinha alguns temas que eu percebia que eram até espinhosos e a gente evitava falar. E esses eram justamente os temas que me atraíam. Tipo qual, por exemplo? Por exemplo, combater a narrativa de que o criminoso é uma vítima social, né? Então, mostrar que o fator determinante na hora de você praticar um delito, praticar o crime, são as suas escolhas, é a sua índole. É verdade. E isso é fundamental, porque se não for dessa forma, é um grande desrespeito com a maioria absoluta da população brasileira que é pobre e honesta, né? Então, você falar que pobreza é gatilho para o crime é muito impreciso, porque você tem uma série de pessoas sujeitas às mesmas condições e a grande maioria delas é muito honesta. E você tem pessoas ricas, que nem os seus colegas lá em Brasília, que são os maiores mau caráter do Brasil. Tem muito. Isso é o que mais tem. E daí, do seu blog para a Jovem Pan, como que foi esse salto aí? Então, essa história é muito louca, né? Eu falei que eu caí na Jovem Pan de paraquedas. Um dos vídeos que eu fiz
sobre feminismo seletivo, que eu soltei mais ou menos no final da campanha eleitoral, e que contava uma história interessante, que era de uma ativista iraniana que veio para o Brasil para conseguir uma declaração do governo brasileiro contra o apedrejamento de mulheres, presidente. Olha que coisa fácil de se posicionar, né? Desse caso aí. Acho que todo mundo é contra o apedrejamento de mulheres. Mas é claro, pô. E na época, presidente Dilma Rousseff, secretária dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, sua colega, estimada. Aqui, ó. Passa para lá. E, olha só, quem era a presidente da Comissão de Direitos Humanos era a Manuela Dávila, né? A Manuela... A Manu. Como é que é? A suplente de vice. Ela é o último andar do triplex. A Manu não recebeu, a Dilma não recebeu e a Maria do Rosário recebeu a ativista só para tirar uma fotinho, mas ela saiu sem a declaração oficial do governo. Por quê? Porque o governo estava mais preocupado em puxar o saco do Irã naquela visão obtusa de anti-americanismo do lulopetismo. E aí eu mostrei como o feminismo é seletivo. Você imagina? É só o que interessa, né? É lógico, é o feminismo de esquerda, porque como que uma mulher que se diz feminista não vai se colocar contra o apedrejamento de mulheres numa posição oficial de um governo? E esse vídeo acabou viralizando e chegou para o Ricardo Arcon, que é produtor do Morning Show. Ele assistiu, ele precisava de um convidado na semana pós-eleição, ele me chamou para convidar, só para comentar o programa. Acabou dando certo, a audiência gostou e o resto é história. O resto é história e a história da Brava aí. Pois é. Porque você lá, no meio daquela turma lá, você tá no meio do fogo ali cruzado. É o Edgar, é o outro que fala, a gente tem que ver, né? Como que é? Você tá sozinho ali, não é fogo, o pessoal te atirando assim. Não é fogo cruzado, é direcionado. Não, mas eu acho que isso é legal. Vamos dizer assim, esse ambiente polarizado, ele tem as suas vantagens e o importante é ter espaço para debate. Eu acho que ali é um microcosmos da democracia. E ele reflete muito o que é a mídia hoje em dia. Hegemonicamente, a narrativa é de centro-esquerda. E o nosso programa, ele de certa forma acompanha isso. Eu sou a voz minoritária lá dentro. Talvez eu represente as ideias da maioria do povo brasileiro, que é um povo conservador, inclusive que tem DNA liberal na economia. Agora, nas elites, e entre elas tem uma das grandes elites, é a elite da mídia, do jornalismo, isso não é verdade. Né? O pessoal é progressista, é um pouquinho mais alinhado com os valores de esquerda, feminismo, militância LGBT, essas coisas, e isso está tudo representado lá no programa. E o legal é poder justamente ter essas visões diferentes sobre a realidade para que o ouvinte, com o seu discernimento, forme a sua opinião. A única coisa que é essencial é todos terem o seu espaço de fala, né? E aí, nesse caso, muitas vezes isso é um pouquinho prejudicado porque tem só uma opinião do lado de lá, né? Eu tenho um trechinho aqui que eu quero colocar que mostra bem isso aí. Dá até uma faísquinha aí. Põe aí, produção. Vamos ver. Tudo que o Fefito falou sem interrupções. Eu discordo porque você não interrompeu ele nenhuma vez, me interrompeu várias, só porque você discorda de mim politicamente. É que é isso aí. Você inflama os ouvintes. Como eu sou manipulador de massas, presidente. Como que você inflama? Você, nesse seu linguajar, você não inflama, você traz dados para a população aí. Obrigado, você sempre tá com o papelzinho, anotando, e os caras vêm com essas cabeçonas aí, falando da cabeça, que se dane. Eu procuro, vamos dizer assim, minimizar a minha falta de talento e a minha inexperiência, né? Eu tenho só 4 meses de carreira, com esforço. Então, quem me conhece, quem trabalha lá na redação da Jovem Pan sabe que eu chego antes, eu pesquiso, os dados aos quais o senhor se referiu são exatamente esses, né? É de estudar, analisar. Eu leio os dois lados da questão, geralmente. Eu acho muito importante saber o que as pessoas, o que o progressismo pensa em relação às questões. E esse dia foi um dia em que o debate ficou empobrecido, porque realmente a questão das interrupções, quando você não permite ao outro lado completar o raciocínio, toda a discussão ela fica muito prejudicada, né? E muitas vezes, como eu estou numa posição minoritária e defendendo ideias
complexas, é importante você conseguir amarrar o raciocínio. Exatamente, senão pode parecer que você é uma pessoa que não tem empatia, que não considera determinados lados. Eu prefiro uma discussão num tom um pouquinho mais amistoso. Eu acho que o ouvinte consegue tirar um pouquinho mais de proveito. Mas isso, assim, isso foi um dia apenas, né? Foi totalmente fora da curva. Mas acontece umas paradinhas mais ou menos assim. Ainda mais você diz de não concluir, ainda mais você que abre muitas aspas, se não conclui, às vezes fica parecendo que saiu da tua boca, né, pô? É verdade, não, isso pode acontecer. Uma coisa que eu estava refletindo, né, por que política mexe tanto com a gente, né, presidente? E tem um pensador que chama Jordan Peterson, ele fala o seguinte, ele estava com esse dilema na cabeça, né, você fala assim, pô, pensa na Guerra Fria, você tinha duas superpotências dispostas a aniquilar a humanidade em nome do seu sistema de crença. Olha que coisa interessante. Ou seja, é política, né? Sim. É política, é ideologia. Está disposto a acabar com tudo em nome de ideias. De ideologia. E aí a conclusão assim, que ele chegou é que a política e a ideologia, ela determina uma certa previsibilidade no comportamento do outro. E se a gente não tem essa segurança, a gente fica dominado pelo medo. Por isso que política é um assunto tão sério, por isso que até famílias se separam, amigos deixam de falar. Então, de certa forma, é um milagre da democracia que num programa com tanta diversidade de opiniões, a gente continue mantendo cordialidade, profissionalismo. Isso é uma coisa que tem que ser comemorada. E da minha parte... Você acha que eles ficam putos porque você é tranquilinho? Porque eu vejo o pessoal lá, o pessoal meio que perde a linha, mas eles não chegam como que eu posso dizer? A chegar a se alterar mais por causa da sua tranquilidade? Eu acho que, de certa forma, eu quebro o estereótipo da direita truculenta, que é como muita gente pinta o espantalho vamos dizer assim, desse lado político. Né? As pessoas acham que o cara de direita ele é necessariamente um reacionário, saudosista do regime militar, que ele é a favor de supressão de liberdades, que ele é um cara autoritário, quando na verdade a direita, que vem do liberalismo clássico, que vem do conservadorismo inglês, é o oposto de tudo isso. Né? Se as pessoas pensassem como os verdadeiros conservadores, o mundo seria muito livre, inclusive para as pessoas exercitarem todas as suas liberdades individuais, né? Inclusive as relacionadas à sexualidade, esse tipo de coisa que são geralmente pautas associadas à esquerda. Né? Quer dizer, quer dar bunda aí, fica à vontade, é seu, pô. É isso aí. Isso aí não é coisa de esquerda, não. Isso aí é coisa de... cada um com o seu. É isso aí, mais ou menos. Cada um no seu quadrado e nenhum no meu redondo. Outro exemplo aí de um cara que vem quebrando essa narrativa é o Arthur, que vai vir aqui também no Talk Show, Arthur Mamãe Falei, que ele mostra que os truculentos é a turma da esquerda, pô, que não aguenta um diálogo. E não só isso, o Arthur, ele tem um bordão, né, o deputado, né, já é autoridade pública. É que eu também acho o deputado, excelentíssimo deputado Mamãe Falei, puta nome, filha da puta também, né? Exatamente. É paradoxal, né, mas ele tem um bordão muito legal, quando ele termina os vídeos dele, né, ele fala, vamos questionar tudo. Né, que é aquela dúvida hiperbólica cartesiana, né, que é o penso, logo existo. Se eu não duvidar, se eu não questionar, né, se eu não refletir a respeito das coisas, eu não sou senhor das minhas próprias ideias, né, então eu sou uma nulidade intelectual. E eu tento passar a impressão que eu não sou dono da razão, e muitas vezes eu faço um contraponto justamente para provocar as pessoas a verem a situação de um ângulo diferente. E você, nesse meio aí, no tocante aos pensadores, aos comentaristas de política, jornalistas, quem que é a sua influência? Assim, você falou, pô, se eu vou trabalhar com isso, eu queria chegar perto desse cara aí, esse cara é muito bom. Olha, já que a gente já citou ele, eu vou trazer o nome dele à tona de novo, que é o Jordan Peterson. Ele é canadense. Ele é autor de 2 best-sellers, o último se chama 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. E ele trouxe um elemento para o conservadorismo, que é a biologia aplicada à psicologia. Ele é um psicólogo clínico, ele é da Universidade de Toronto, ele é um excelente palestrante. E o que ele tem, o grande diferencial dele é justamente a calma no embate. Raramente ele eleva o tom de voz, ele é extremamente preciso na terminologia, mas assim,
é uma referência que está a anos-luz de mim, assim, tanto do ponto de vista intelectual, enfim, quanto da originalidade de pensamento. É aquele objetivo tão distante que chega a desestimular. Mas ele é o seu norte, assim, eu falo, eu quero seguir. Sim, em termos de comportamento, em termos de dar o exemplo por atitudes e não apenas pelo discurso. Sim, é um cara que eu admiro muito. Repete o nome aí pros cabaços, porque nossa audiência só tem os cabaços. Tá. Repete o nome, nós vai pôr o nome aqui para você pesquisar e também que gosta de política aí se inteirar mais aí. O nome dele é Jordan Peterson e ele ficou muito famoso numa entrevista à BBC de Londres, acho que é o canal 4 da BBC de Londres, a jornalista Cathy Newman, que é uma feminista e que tentava usar a falácia do espantalho que a gente conversou. Então, ele dizia uma coisa, ela distorcia o que ele dizia e jogava a pergunta de volta. E existem vídeos, presidente, de análise sobre essa entrevista, mostrando a superioridade intelectual dele, a ponto de uma hora ela reconhecer que o que ele falou tá certo. E nessa entrevista... Você tem esse link? Desculpa interromper. Tenho. Ela vai pôr na descrição aqui, ó. O Caio vai mandar, nós vai pôr na descrição para você acompanhar. É muito não adianta legal. ver só o Caio, tem que ir mais a fundo aí, não seja bobão. E nessa entrevista ele falou uma frase lapidar, que ele diz o seguinte: para que a gente possa pensar, a gente precisa arriscar ofender, ou seja, provocar. E ele é um cara que desmonta o politicamente correto, né? Então, o senhor que gosta muito de humor sabe da importância da gente incomodar um pouquinho para que a verdadeira natureza das coisas venha à tona, né? Fala em ver à tona aí, você foi o cara que deu a letra do Jean Willis, não foi? Pois você deu a letra. Pois Jean Willis, para quem não está informado ainda, para quem está assistindo só a banheira de Nutella aí no YouTube e não está sabendo, Jean Willis deu uma vazada, ele deu uma regada aí. Ele foi lá com a votação pífia, conseguiu lá ser deputado de novo. E aí você deu a letra do Jean Willis, queria fazer tudo isso aí. Então, esse é um dos casos que eu falei de evidência suprimida. Quando eu contei a história e fiz um exercício mesmo de análise de, poxa, o que levou esse cara a sair do Brasil, não acho que foi a gravidade das ameaças, mas sim a conjuntura sociopolítica, e ele foi ser embaixador da oposição lá fora, recebendo em dólar ou em euro, e ele vai ser um grande propagandista contra o governo Bolsonaro. Isso tudo se confirmou. No meio de tudo isso que foi falado, eu comentei que o suplente dele, né, que é o deputado David Miranda, do PSOL, do Rio de Janeiro, era casado com Glenn Greenwald, que é um jornalista militante progressista. E eu falei que ele era correspondente da CNN. E olha que interessante. Na verdade, ele nunca foi correspondente da CNN, o que na verdade teria sido um elogio para ele, né? Ele aparentemente era apenas um repórter de uma mídia independente chamada The Intercept, muito menor do que a CNN, né? Só que no programa que eu assisti, ele se comportava como um correspondente. E como era um vídeo que eu tinha visto em 2016, né? Na minha cabeça, ele estava lá como correspondente internacional da CNN. Está tentando fazer entrevista só, se portar como tal. Exatamente, só que ele estava vendendo a narrativa como um jornalista, vendendo inclusive a tese do golpe. Ele dizia várias vezes que eu nunca usei a palavra golpe, mas ele falava que o impeachment da Dilma era antidemocrático e legítimo, ou seja, o golpe. Só não usou a palavra. Pô. Depois ele usou, mais tarde na carreira dele ele usou, ele esqueceu de mencionar isso. Mas aí você vê, de toda a teoria, vamos dizer assim, não teoria, né, de toda a análise que foi feita, pinçam um equívoco, que aliás eu tive a oportunidade de retirar o que eu disse no próprio programa Pânico, ou seja, eles pinçam um equívoco e colocam e jogam... fica batendo só nisso aí. Só nisso. Então isso mostra a manipulação. E a prova cabal de que o Jean Willis transformou de forma oportunista o que estava acontecendo num fato político é que ele diz que a família dele estava sendo gravemente ameaçada. O Ministério da Justiça falou que tudo foi apurado e todas as providências foram tomadas. Então você tem uma autoridade brasileira formalmente se manifestando em sentido contrário ao que ele estava falando. E não só isso. Qual a lógica da pessoa sair do Brasil dizendo que a família está ameaçada, deixar a família em território nacional e continuar vocalizando críticas ao governo lá de fora e críticas cada vez mais duras? Recentemente ele declarou que o atentado ao Bolsonaro foi feito de forma amadora, com uma faca de pão. É esse o nível, esse o baixo nível da crítica dele. Ele fala que o nosso
o governo é um Estado miliciano, e, bom, entre tantas outras narrativas. Ora, se a família dele de fato tivesse sido ameaçada... Levava todo mundo, pô. Exatamente. Não abandonaria a família ou, em se autoexilando, permaneceria em silêncio com medo que a família sofresse represália. Ou seja, tá cagando pra família, então. Não deve estar. É porque, é mentira, pô. É mentira. Essa é a conclusão lógica de qualquer especulação aí imparcial e isenta que a gente faz. Ô Caio, eu vou dar uns temas aqui. Eu quero que você diga se você é contra ou a favor. Tá okay? Certo. Vamos lá, então. Posso ficar em cima do muro, dar uma tucanada? Pode assim. A Lei Rouanet. Eu sou a favor da Lei Rouanet com modificações. A Lei Rouanet ela tem inspiração liberal, no seguinte sentido, ela tira grande parte do intermédio do Estado e permite aos agentes privados, sejam elas empresas ou indivíduos, a alocarem diretamente o seu imposto de renda. E isso é maravilhoso, porque eu não estou jogando isso nos cofres do governo, eu tenho um poder de decisão de para onde vai o meu dinheiro, para onde vai a minha contribuição. Agora, o que foi feito... O que foi muito feito aí durante os governos petistas foi um aparelhamento, né, dessa estrutura e muito dinheiro indo para grandes artistas. Não precisa, né? Não precisa, e não só isso, o produto cultural, a contrapartida social que eles oferecem é muito baixa, os cachês costumam ser superfaturados, né? E o cara embolsa esse dinheiro e muitas vezes quando ele tem lucro com aquele evento artístico, nada disso é repassado ao governo. Então tem que haver toda uma reformulação para incentivar, primeiro, novos artistas, né? Esse é o primeiro ponto, e também mais projetos de alta cultura, como manutenção de museus, esse tipo de coisa. Eu sou a favor de leis Rouanet para outras áreas, para a segurança pública. Imagina que legal o empresário poder alocar dinheiro no equipamento das frotas, das corporações que atendem lá a circunscrição em que a empresa atua. Isso seria maravilhoso e todo mundo ia gostar disso. Então, eu sempre vou ser a favor de qualquer coisa que corte a intermediação governamental. Muito bom. Vou falar mais uma aqui para você. Contra ou a favor... Pochete na cintura. Eu sou a favor da pochete na cintura, porque eu já fui furtado, já roubaram meu celular na rua. Então a pochete, como infelizmente a gente tem que abrir mão aí de conceitos estéticos, prezar pela nossa segurança, e é mais uma vez o Estado brasileiro que não protege e nos proíbe de nos defender, com todas as restrições burocráticas à posse e porte de armas, nos obrigando a passar o ridículo de usar uma pochete para não ter o celular furtado. Parece ser sacudo. Casamento homoafetivo. Sou a favor, mas aqui é importante fazer uma distinção. Eu sou totalmente a favor, até porque isso já é um costume que se enraizou na sociedade, isso daí é um dado da realidade, isso já existe. O que o conservador prega? Você adequa a norma ao costume. Então, quando você já observa uma realidade, você adapta a lei. Como que funciona o casamento homoafetivo no Brasil? Primeiro, ele já é permitido e há legislação análoga à de união estável, certo? Agora, isso é diferente de você mudar o texto constitucional, que hoje em dia é o seguinte: o casamento é a união entre o homem e a mulher. Eu sou a favor que ele permaneça dessa forma, não que ele vire o casamento é a união entre duas pessoas. São coisas distintas. E eu não vejo problema nenhum em existir vamos dizer assim, uma hierarquia na qual a união monogâmica, heterossexual, tem a primazia. Por quê? Porque é ela que perpetua a sociedade. É verdade. Não é verdade? É lógico, pô. E tem um outro tema que também é importante. Um abraço aí, Levi Fidelix. Ou seja, eu sou sim a favor dos direitos patrimoniais, de sucessão, os direitos civis para os casais homossexuais. Claro, cresceram junto, patrimônio tem direito aí, pô. É isso aí, só que sem alterar a Constituição e preservada essa hierarquia que é simbólica, na verdade. Porque a prática é a mesma. Todo mundo pode tudo aí. E tem uma outra questão que é muito sensível, que é a adoção de criança por casal homossexual. Eu também sou a favor, mas da ótica da criança. Porque na minha visão, é melhor para uma criança crescer com 2 pais ou 2 mães do que com nenhum pai e nenhuma mãe. Agora, se você tiver 2 casais, um heterossexual e um homossexual com o mesmo perfil socioeconômico, eu acho que a criança, se houver uma disputa hipotética, a criança tem que ir para o casal heterossexual por questão de diversidade, para que essa criança cresça com o exemplo do feminino e do masculino. Pois não. Contra ou a favor
jornalista de fofoca. Totalmente a favor. Liberdade de expressão é fundamental. E no final das contas, você quer saber, presidente? A política é só uma grande fofocaiada que tem repercussão nas nossas vidas. É verdade. Ô, Caio, vou fazer o seguinte. Esse papo tá muito interessante. Eu vou fazer obrigado, o seguinte. Presidente. Vamos dividir em dois programas, tá ok? Tá ok. Vai continuar batendo papo aqui. E semana que vem você, meu amigo, que tá assistindo aqui, o Caio Coppola, vai ver mais Caio Coppola aqui, tá ok? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que semana que vem tem mais Caio Coppola! É isso aí. Você fala bastante, né, Caio? O papo é gostoso, envolvente. Envolvente heteramente falando, ok? Quando eu não sou interrompido, eu acabo falando demais. Pois não. Semana que vem nós continuamos aqui, pô. Não tem problema não.